vamos falar sobre ansiedade antecipatória. Uma pessoa fez a seguinte questão para mim. Toda vez que começa a chegar perto de uma viagem, ou de eu receber pessoas em casa, e aí eu tenho que me organizar para o que eu vou servir, como eu vou acomodar todas as pessoas, me dá infecção de urina. Batata. Tem um planejamento, uma coisa legal que vai acontecer, eu adoeço uma semana antes, mais ou menos, tento me recuperar, já viajo com aquilo, ou dá a infecção no meio da situação. Isso é comum, já virou constante. Em psicologia, isso se chama ansiedade antecipatória, mas na sistêmica a gente vai ver que o buraco é mais embaixo ou mais para trás. Por quê? Primeira pergunta que a gente faz, a pessoa nasceu assim? Desde criancinha, quando a mãe falava, nossa, nós vamos passear, já dava aquilo ou não? Essa é a primeira pergunta, quando começou isso na sua vida? Porque certamente antes não tinha e num determinado momento começou a acontecer. Só essa pergunta, essa única pergunta, levou essa pessoa à seguinte resposta, e bem rápida. Quando eu tinha 62 anos, fui ao médico e ele me deu um diagnóstico de câncer de pele. E ele foi péssimo, ele disse que era gravíssimo e eu tinha uma viagem marcada, a primeira viagem para a Europa, depois de muitos anos trabalhando, dali uma semana. E ali eu fiquei muito mal, tive infecção, fui num outro médico que me disse que não era tão grave, e de verdade não foi. Foi uma infelicidade, uma fatalidade a forma como o médico falou, certo? Mas nada é por acaso. E isso foi o gatilho. A partir daí, todas as vezes que começou a informação, nós vamos viajar, vai ter um evento, uma festa, vai ter uma chegada de pessoas, pronto, adoece. O que isso tem a ver? Isso já é consequência. E isso já são picos de ansiedade que a pessoa tem depois. Porque pensa assim, que aqui é a linha de base. Isso que era a pessoa normalmente. Aí aqui teve a notícia. E aí foi acalmando, acalmando, acalmando. Mas aí, ao longo da vida depois disso, foi tendo várias pequenas situações que davam essa infecção. Aí a segunda pergunta é, qual foi a vez mais forte? Porque pode ser que tenha sido a primeira, mas pode ser que depois teve uma que durou mais tempo, ou que foi mais intensa a infecção. E aí vem a resposta. Ah, teve. Teve uma situação em que meu filho passou por um estresse muito grande, isso demorou a passar, e aí era o tempo inteiro mal. Então, em termos de intensidade, ela respondeu como longevidade. Ah, teve uma vez que demorou muito. Então, é claro que ficou registrado, nossa, essa foi a pior vez. Mas não foi a primeira. E aí, a psicologia vai terminar aí. Vamos olhar para essa situação em que você recebeu essa notícia. O que você pensou? Ah, e ela respondeu. Ah, eu pensei, nossa, eu sou muito nova para morrer, eu ainda tenho meus filhos, eu quero ver meus netos crescer. Nossa, agora que eu vou começar a aproveitar a vida, a aposentadoria e coisas bacanas que podem vir a acontecer na minha vida a partir de agora. Pronto. Essa é aquela situação em que você pensa assim, ah, começou tudo ali. Então vamos trabalhar muito em cima disso. O medo da morte, o medo de ter uma recidiva dessa doença, porque foi tratada, mas a gente fica assim sempre sentindo como se estivesse na beira de um abismo, ai, aquilo pode voltar, pode acontecer novamente, enfim. Tudo isso é compreensível, mas você vai ficar rodando em círculos se você ficar olhando só para essa situação. Porque, sistemicamente, qual é a pergunta? Quem mais, além de mim, passou por isso? Quem antes de mim passou por isso de uma forma tão intensa que não teve uma segunda opinião médica, que não teve uma solução boa, e olha, mesmo com essas soluções boas, a infecção não curou. Pois é, porque ainda não está curado na origem. Porque o que aconteceu com ela já é consequência de algo lá atrás, que esse sistema ainda não tem essa habilidade de resolver, então a descendência vai corrigindo. Parece que a encarnação humana é como se fosse test drive de um carro, sabe? A empresa lança o carro. Você não tem certeza ainda se vai dar tudo certo, se na primeira semana vai ter um monte de reclamação e ela vai ter que recolher todos os carros correndo, ou vai dar tudo certo, vai ter que fazer um ajuste aqui, outro ali. Mas o que acontece? É no movimento, na experiência, é que a gente vai perceber se aquilo lá é bom ou não. E assim é o ser humano. Tem um monte de coisas que cada um vai descobrir no ato, na situação, se você sai bem ou não.
E num grupo familiar, porque nós somos um grande sistema humano, não é só um sistema familiar, é a mesma coisa. É como se fosse aquele grupo de carros saindo da empresa. Algum vai dar problema? O que é que a gente precisa arrumar ainda? E esses são os ajustes que na vida vão acontecendo com os descendentes. Então, aí, na sistêmica, a gente vai olhar quem antes de você passou por uma situação como essa e não teve solução nenhuma. Como se a pessoa tivesse morrido naquele trauma. Como se aquele grupo ainda não tivesse recurso para resolver aquela situação. Bem, às vezes a gente lembra. Às vezes a gente pensa assim, eu lembro de pessoas da minha família, seja um pai ou uma mãe, que passou por uma situação exatamente como essa. Não sei se ele tinha infecção de urina, não sei se ele superou aquilo, ou se ele morreu da notícia, da doença, daquilo. Algumas pessoas pode ser que a gente tenha alguma referência, mas de verdade, provavelmente não. E aí você abre um campo de uma constelação, e é tão curioso isso, porque a pessoa fala assim, o que é o campo da constelação? Como é que a gente entende isso? Simples, quando ela lembrou e disse, foi na situação em que o médico disse que eu estava com câncer de pele e era grave, na hora que ela falou isso, não foi só eu que estava escutando, tinha outra pessoa junto. E as duas pessoas, na hora, receberam um impacto e aquela sensação de gelo, peso, e olha assim um para o outro, nossa, realmente, a verdade toca a alma. Porque depois ela foi contando outras situações, mesmo quando ela contou da experiência do filho e tudo, não tocava tanto. A mente mente, a alma não mente. O corpo não mente, porque o corpo está numa conexão direta com a alma. Então, na hora que veio a informação, a gente sente. Então, num campo de constelação, as pessoas ali podem estar ouvindo ou até nem estar ouvindo as respostas que o constelado está passando para o constelador, mas a onda chega. E aí você arrepia, você incomoda, você se move, você sai do lugar, começa a história. E aí você vai olhando para o campo da constelação, porque as pessoas naturalmente vão levantando e vão montando, sem perceber a história. Aquelas que se conectaram com você, sabe Deus por quê? Porque tem alguma ligação lá no passado também com algo similar, ou porque são mais sensíveis, ou porque estão mais presentes, mais neutras, então naturalmente elas sentem a vibração, elas entram e começam a mostrar o que é que realmente aconteceu lá atrás. Não é que elas são videntes, médiums, nada disso. Elas simplesmente sentem, são só humanos. Humanos sentem. Quem não sente é que está traumatizado e bloqueado no seu fluxo energético. Então a pessoa não capta nada. Pode cair uma pessoa morta ali na frente e ela fica olhando. Ela não tem reação, porque ela está lá nos seus traumas ainda congelada. Mas qualquer ser humano mais presente em estado normal percebe. Ele tem uma conexão empática com aquilo que vibra com ele. Isso é ser um representante e é ser um bom ouvinte de uma pessoa. Então, na situação começa a aparecer. E aí começam a vir também as frases de sanação ou solução. São as frases que elevam a vibração do campo. De repente aparece uma pessoa ali junto a ela e aquela dor da notícia, aquela situação, aquele choro, aquela tristeza, começa a caminhar para uma solução, porque algo precisava simplesmente desaguar. E aquela pessoa que está ali sendo constelada é aquela que está sendo o meio. Ela vai falando as frases, agora está tudo bem, isso tudo já acabou. Hoje em dia, nós conseguimos lidar com isso de outra maneira. Não só os representantes estão ouvindo, ela também está se ouvindo. Porque o constelador está pedindo para ela falar essas frases. Porque ele também está sentindo o que precisa ser dito ali. E na medida em que ela vai falando, o corpo dela vai aliviando. Se a pessoa é muito mental, se ela é muito cética, desligada, desconectada, ela não consegue nem se emocionar. E a emoção faz parte, porque é o elemento água, é o fluxo, é o deixar ir embora. Aí não coopera muito, mas sempre energeticamente algo se pôs em movimento, sim. Outra coisa importante que precisa ser observado nessa situação foi a forma como o médico deu a notícia. Então tem aqui a pessoa e tem aqui o médico falando para ela, você está com câncer, isso é muito grave, não dá para você viajar daqui a uma semana para a Europa. E a pessoa em estado de choque congela. Isso é o trauma. Ela não sabe o que fazer naquele primeiro momento. Então, numa constelação, você pode começar a olhar, você colocando os papéis no chão, numa autoconstelação ou numa constelação de grupo para essa situação. Alguém para ser a pessoa, naquele momento que ela estava ouvindo essa notícia do médico, é o médico.
atrás dela, da pessoa, o representante dela hoje. Ela ali no passado e outra pessoa representando ela hoje, mesmo que ela está ali, sentada como constelada, se for num grupo. Na frente o médico. E atrás desse médico, o sistema maior dele, o sistema ancestral dele. Porque, lógico, é como se eles estivessem no perpetrador. Então, o lado de cá está na vítima. Ela estava na vítima. Ela foi novamente traumatizada, como alguém lá da ancestralidade dela. Você pode também pensar em colocar mais um papel, ou mais uma pessoa representando a ancestralidade dela. E aí o movimento começa. A gente não precisa saber quem é. A gente não precisa saber quem é a pessoa que lá no passado não deu conta dessa situação. O movimento ocorre. Você pode colocar mais um elemento fundamental, a força de sanação. Porque você dá força, recurso para o campo. É lógico que ela existe, não é você que está dando, você não está criando, você não está inventando. Isso já existe. Existem forças de cura em toda a natureza. Aqui onde eu estou, tem o sol, tem as plantas, tudo é cura. Tem a luz, o ar, tudo é força de cura. A terra, onde a gente coloca os pés. E as pessoas ao nosso redor, cada uma delas, principalmente num grupo, traz também um recurso. Elas simplesmente estão ali presentes. Mas elas estão vivas. Na verdade, tudo está vivo. E assim, aquilo começa a mover-se. E as pessoas dentro do campo, ou você mesmo, se você estiver fazendo sozinho, você entrando em cada papel, esvaziando sua mente, você vai perceber o que está acontecendo. As frases virão sempre de amor, de inclusão e de reconciliação, nada de culpa, perdão, não, mas aceitação, respeito, integração, conexão. Talvez uma frase que venha para que ela, no passado, diga para aquele médico é: eu vejo você, vejo sua dor, porque você precisou passar essa dor para mim, na forma como você deu a notícia. Então tá, eu vejo a sua dor, eu respeito a sua dor. Você não me deve nada. Eu também não estava ali à toa, nem de graça. Era a pessoa certa para estar ouvindo aquilo. E depois todas as sequências de situações que também foram sequelas daquilo, levaram ela a buscar cada vez mais ajuda. Isso culminou com essa conversa, que pode se desdobrar em outros trabalhos. Mas algo já se moveu no momento em que ela respondeu. Eu lembro quando isso aconteceu na minha vida. Qual foi a primeira vez que eu tive uma notícia e me gerou uma ansiedade imensa e desencadeou infecção de urina. A mente já começou a se abrir. Numa constelação, começam a abrir as emoções, suas, dos outros, do passado. E quando você começa a colocar a ordem, que é simplesmente as frases de cura, de amor, com respeito, aquilo começa a encontrar uma boa solução para você, para essa memória ancestral e para os descendentes. Sim, porque se não cura nela, a empresa de carros vai continuar tentando, mudando, acertando para melhorar. Assim é a vida humana. A gente não sabe quem é o dono dessa empresa. A gente não sabe que tipo de carro a gente é. Isso é só uma analogia. Mas funciona muito bem. Tudo precisa de ajustes. E tudo funciona coletivamente. Nada acontece só conosco. Numa constelação de grupo, talvez fosse interessante também depois colocar a própria pessoa. Para que ela ocupasse o lugar dela no presente. Ou talvez diferente, colocasse alguém para ser ela no futuro, daqui a 30 anos, olhando para tudo isso. Ela entra na constelação, mas representando ela velha. E aí ela vai olhar para tudo aquilo, e tudo tão distante, tão pequeno. E ela pode dizer: foi assim. Eu agradeço ter tido a oportunidade de resolver isso. Isso fica no passado. Eu vivo. E claro,
ela vai sair dali transformada. Por quê? Ela dali a 30 anos já está viva agora. E tudo que ela falou para ela mesma, ela já ouviu. Ela já é essa pessoa mais sábia. É assim que funciona. A pessoa pode fazer sozinha. A pessoa pode contar com um grupo quando a coisa é mais complexa, principalmente. A pessoa pode só visualizar e imaginar tudo isso, mas verdadeiramente presente. Há muitas formas de olhar sistemicamente para uma situação. A psicologia é muito boa, ajuda a entender muitas coisas, mas ela não vai buscar lá atrás, com essa percepção aguçada que o ser humano tem, sim, a origem real de muitos problemas que nós temos. É isso.